Meus queridos irmãos, graça e paz, nós estamos aqui hoje com a equipe que organiza o Fórum de Plantadores. Já estamos numa santa expectativa para esse evento que vai acontecer no mês de agosto. Está com a gente nessa mesa de bate-papo o Anderson, Vitor e Isabela. E nós vamos tratar sobre o conteúdo deste Fórum de Plantadores que vai acontecer, está aqui no dia 21 e 22 de agosto, lá na Igreja Presbiteriana da Gávea. Então já fica a orientação. Esse ano nós faremos o Fórum na Igreja Presbiteriana da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, e você de todo lugar do nosso país está convidado para participar. Tudo bem, Anderson? Tudo bom. Que expectativa. Estamos alegres, empolgados. Uma honra estar participando aqui. Maravilha. Vitor, tudo bem? Graças a Deus, bem. É uma alegria, mais uma vez, poder participar desse tempo, dessa reflexão e esperamos ser bênção na vida da comunidade que tem crescido, essa comunidade de plantadores de igreja, né? Maravilha. E temos uma novidade. Isabela está com a gente agora compondo a equipe que vai trabalhar no Fórum de Plantadores. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, Alexandre, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, um desafio. Estaremos juntos. Isabela vai conversar com as esposas dos plantadores. Essa tem sido essa tem sido uma ênfase desse trabalho, né, de plantação, desse trabalho com plantadores. Nós queremos não só estar focado na produção, no envolvimento do obreiro com o trabalho, na excelência do obreiro, mas também estamos atentos à família do obreiro. E Isabela então vem para nos ajudar nesse cuidado com a esposa dos plantadores. Bom, vamos pensar um pouquinho no nosso tema. O tema de 2025 é Plantando Igreja, Colhendo Vidas. Fala um pouquinho para a gente, Anderson, o que as pessoas podem esperar desse tema para o ano de 2025? Reverendo Alexandre, nós estamos no segundo fórum, o primeiro, né, você que está assistindo a esse podcast, é muito legal contar com a sua participação. É fruto do primeiro, nós estamos aí colhendo já na verdade, frutos, né? E a expectativa que nós temos para esse segundo fórum é o desdobramento de um sonho que nós acolhemos no coração, né? Muitas pessoas foram abençoadas no primeiro fórum, eu e o Vitor temos tido muita conversa, né? E estamos consolidando agora algo que a gente já viveu no primeiro, que é a participação, né, da liderança da Isabela, cuidando das meninas, né? Isso vai ser muito legal. Agora, tem mais novidades, mas eu não posso adiantar, né? Tem novidades, tem novidades. Vitor, você, Anderson, são plantadores, plantadores raiz, né? Vocês têm uma história e um legado que vocês deixam para o Rio de Janeiro, para as respectivas regiões, sobre plantação. Quando a igreja chega, tudo muda, não é assim? Onde a igreja é plantada, há uma mudança no conceito da sociedade, há uma mudança geral no evangelho, ou melhor, o evangelho produz essa mudança, né? Então, a igreja ela tem a capacidade de entrar em ambiente que, propriamente dito, a gente não entraria com qualquer outra coisa. E quando a igreja começa a trabalhar, a evangelizar, você começa a ver mudança social, você começa a perceber mudança no comportamento das pessoas, a mudança ética. Você vê, de certa forma, uma mudança cultural. Não que a igreja ela faça essa mudança cultural, mas quando a igreja ela trabalha com o indivíduo, e esse indivíduo conhece o evangelho e tem a sua lente mudada, agora esse indivíduo é um agente transformador, né? Então, eu acredito que esse tema, plantar igreja e colher vidas, é de fato a proposta da plantação de igreja, o desafio que a gente tem. Porque quando uma igreja é plantada em determinado lugar, há mudança de comportamento individual. E essa mudança individual gera uma transformação cultural, né? Então, eu acredito que plantar igreja está atrelado a essa transformação social, sim. Que maravilha. Entendeu? E é interessante observarmos que isso realmente está acontecendo no Brasil. Sim. Às vezes nós ficamos muito atentos a essa igreja evangélica midiática, mas nós deixamos de olhar para as milhares de igrejas
nas pequenas e médias cidades, que causam um impacto profundo, né? Os sociólogos hoje, na academia, eles já se debruçam no estudo a respeito do quanto a igreja evangélica causa um impacto na comunidade, dá às pessoas a sensação, a percepção, né, de que elas pertencem a um grupo, elas são amadas, elas têm a oportunidade de amar, a própria a transformação das pessoas por meio da fé em Jesus Cristo, isso realmente é muito bonito. E o plantador, ele acaba observando isso de muito perto, né? Com uma lupa. Ele vê essa realidade sendo transformada, isso deve ser maravilhoso e nós vamos explorar isso no nosso fórum de 2025. Convidamos o reverendo Davidson. O reverendo Davidson tem feito um trabalho maravilhoso com o Comipres. Comipres é um consórcio que planta igrejas no sertão do nosso país. Então ele vai falar sobre os pilares que são fundamentais para promover essa transformação. O primeiro deles é a fé em Cristo Jesus. A pessoa precisa crer no Salvador, precisa crer em Cristo. Depois, o trabalho que é feito no sertão, ele abrange geração de renda, educação, esporte, saúde, ou seja, a vida do indivíduo em todas as partes, ela é transformada. Agora, nós sabemos que a vida do obreiro não é fácil. E não são poucos os eventos que acontecem no Brasil. Nós temos aí excelentes fóruns, excelentes congressos que tratam sobre o plantador, a vida dele, a eficiência, a qualidade do trabalho. Mas o Fórum de Plantadores, ele vem com uma nova dimensão nesse cuidado, né? Nós queremos também tratar da esposa do plantador. Ela precisa ser ouvida, ela precisa falar, e nós então convidamos a Isabela para compartilhar com as esposas dos pastores, dos plantadores, sobre os desafios. Isabela, o que essa mulher que vem para o Fórum de Plantadores pode esperar? Ela vai ser muito bem cuidada. Então, assim, uma disposição mesmo no coração de poder estar ajudando essa mulher, que às vezes ela está sozinha, que às vezes ela não tem amigas, e que faz da família dela toda a base para conseguir se manter. E às vezes é difícil. Eu fico imaginando se essa pessoa, se esse plantador, isso não veio antes, né, desse relacionamento, e isso foi um chamado que veio depois, que ela já estava casada e ela tinha uma vida diferente com o marido, e o marido recebe esse chamado. Eu fico imaginando a mudança que isso causa na cabeça dessa mulher. O tanto que ela tem que abrir mão de várias questões, de vários conteúdos, às vezes de sair do seu lugar de origem. Não é fácil a gente desprender das nossas raízes e a gente mergulhar num sonho. Às vezes ela também pode já ser uma esposa de um pastor que recebe esse chamado, mas que também precisa de um cuidado. E eu acho assim, vir para o fórum é uma oportunidade de você se cuidar. A gente precisa lembrar hoje que se a gente for trabalhar, por exemplo, em termos de saúde mental, normalmente o burnout ele aparece primeiro na esposa do pastor e pode aparecer na esposa do plantador. Então ela sinaliza. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado também emocional, de oferecer um suporte, e a perspectiva, assim, que a gente tem trabalhado e que a gente tem conversado é muito sobre isso, da gente ter esse cuidado, da gente ter um lugar de fala, um lugar que a gente coloca as nossas demandas, que a gente coloca as nossas dificuldades, que a gente pode ouvir e ser ouvida, e isso sem ter uma crítica, sem ter uma cobrança, sem ter um julgamento, porque às vezes a gente passa isso no campo, às vezes a gente passa isso na igreja, e eu acho que é importante ter um lugar para onde você se sinta acolhida. E que não seja um lugar para ser mais um trabalho. Porque às vezes a gente tem que trabalhar muito, não só em casa, mas a gente também tem que trabalhar apoiando o marido e plantando igreja. Eu imagino que seja ainda mais difícil, porque é um trabalho que ainda não está estabelecido. Então você precisa despender de uma energia muito grande. Então, assim, se você procura um pouco de cuidado, se você quer ser acolhida, se você quer um lugar de espaço para conversa, venha participar com a gente, porque eu acho que a nossa intenção vai por aí. Maravilha. Só lembrando, Isabela e eu estamos juntos aí há 26 anos, 25 anos. 26... não, é que são 26 anos de ministério. A Isabela é psicóloga, né? Então a gente
vai ter a oportunidade aí de, durante 2 dias, as esposas ter esse espaço, né, para um cuidado mútuo entre elas. E tá aqui o Anderson, tá aqui o Vitor. Realmente a vida da esposa, ela precisa estar engajada, né? A esposa precisa estar junta no projeto. E não é fácil, né, Anderson? Não é. Eu vivi um pouco essa experiência que a Isabela compartilhou, e eu pincei uma frase do Ed Stetzer, que é um pesquisador dessa área, né, de plantação de igrejas. Ele disse o seguinte em um de seus livros: novas igrejas são o motor que impulsiona a renovação espiritual, social e cultural nas cidades. Você estava falando, né? Uhum. E ele termina assim: elas trazem vida e esperança onde muitas vezes há desespero. A grande questão que a gente não pensa é que às vezes a gente leva tanta esperança para as pessoas e não percebe que a esperança da própria esposa do pastor e do plantador está se esvaindo. Sim. Entendeu? Isso é algo... E é muito natural, onde você trabalha, mas você não vive mais aquilo que você está pregando. Porque o trabalho é duro, de plantação, ser pastor também não é algo fácil, mas a plantação, como Isabela trouxe, é algo que exige algumas coisas diferenciadas. E essa última plantação já tinha certa experiência, né? Mas ainda assim existem aqueles pontos né, aqueles clímax de problemas pontuais que acontecem numa plantação, e a esposa é a primeira a ser impactada, ela realmente sente. Então, a esperança, ela precisa ser sondada cotidianamente. Eu estou trabalhando leve, eu estou trabalhando com essa esperança, ou eu estou pregando uma esperança que eu mesmo já não desfruto dela, porque eu vou assim, poxa, estou indo... Ai, que peso, vou ter esse problema, e me relacionar com pessoas, tá tudo tão difícil, e de repente eu entrei num ciclo vicioso que minou minhas energias, né? Então, eu acho que antes da gente levar esperança, a gente precisa manter essa esperança viva, tanto no coração do plantador, quanto no coração da plantadora, né? E dos filhos, que tem filhos, enfim. Mas assim, a gente vai explorar bastante isso. Eu tenho uma pergunta pro Vitor. Vitor, a esposa de um plantador precisa ser feliz, né? Precisa ser feliz. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Ai de você que respondeu o contrário. A gente, na plantação de igreja, a gente consegue vislumbrar bastante dificuldade, né? Então, não tem como você entrar na vida de uma plantação de igreja pensando de forma romântica. É pesado, é pesado. E esse fórum, eu acho que a gente olha para isso com mais carinho, porque a gente está pensando em pequenas cidades, né? Então, pensar em pequenas cidades, os desafios são maiores. Você tem um público talvez completamente diferente de uma metrópole, um público talvez misto, um tipo de relacionamento diferenciado, que exige um comportamento muito específico da esposa do plantador. E isso acarreta um peso muito grande. E dentro dessa demanda de plantação de igreja, a esposa, ela não fica apenas como coadjuvante, mas ela é participante de forma ostensiva dentro do ministério. E esse tema, eu acho que é muito proveitoso porque a gente fica pensando em resultado. A gente foi formado na plantação de igreja tendo que dar relatório, tendo que ter resultado, quanto que está arrecadando, quantos membros estão discipulados, quanto você vai ser recebido. Então, a meta da plantação de igreja é colher frutos. Só que o que a gente tem acompanhado também são os frutos perdidos dentro de casa. Você tem, dentro da plantação de igreja, casamentos sendo destruídos, filhos que não querem nada com o evangelho. Então, eu acredito que plantar igreja é, sobretudo, olhar para dentro de casa e saber que você tem uma igreja ali que precisa ser cuidada. Então, se a gente não cuidar dentro da nossa casa, na nossa primeira igreja, talvez o que nos adiantaria ganhar o mundo, né? E perder dentro da nossa casa. Eu acho que esse é o grande desafio, viu, Vitor? E assim, a gente deixa de focar em coisas que são básicas. Por exemplo, a folga pastoral. O dia de descanso, que na verdade não é um mandamento, é um mandamento. Trabalha 6, descansa 1. Se não fizer isso, está em pecado. Né? As férias. Plantadores que às vezes
para cumprir essa meta, esse alvo, né? Para que o relatório... Às vezes ele atropela tudo. E isso vai chegar na esposa, né, Isabela? A esposa vai sofrer as consequências dos desajustes espirituais de um pastor plantador que não aprendeu a descansar. Acho que a sua fala, Vitor, é uma fala... Ao mesmo tempo que ela encoraja, ela é uma fala pesada. Porque, assim, se a esposa precisa ser feliz, primeiro o casamento precisa estar muito bem. E a família precisa estar estruturada, estar alinhada. E aí, eu pensando em plantação de igreja, é o projeto que não é só do homem. Ele envolve a família. E isso tem custo. Isso tem custo. E quando você pensa no contexto de cidades que são pequenas ou são médias, o comportamento da sociedade é outro. E você vira mais vitrine ainda. E se você não está muito bem alicerçado e a sua família não está muito bem resguardada, o risco disso respingar em outras áreas é muito grande. E às vezes eu fico imaginando o plantador, porque ele tem uma cobrança que é dele, uma autocobrança, mas ele tem cobrança dos parceiros. E que ele vai precisar daqui um pouco se manter sozinho. Então, números ele vai precisar apresentar. Mas ele apresenta números, mas em casa ele está no déficit. E aí, como é que ele equilibra esse ponto? E como é que fica essa mulher sabendo que ela... Porque uma coisa é quando você está no meio, se você está numa cidade grande, você é mais um no meio da multidão. Outra coisa é quando a cidade olha para você e todo mundo te reconhece como a mulher do pastor tal, ou a mulher do plantador tal, que chegou e que está fazendo uma diferença. O peso é muito grande. E, às vezes, ela... não consegue corresponder. Não é por ela ser falha, nem nada. É por uma questão, às vezes, de personalidade, de formação, de cultura, de crescimento familiar. E ela vai precisar se ajustar. Imagina o preço que isso não causa se esse homem ele não preserva a saúde da família, se ele não tem um tempo para a esposa e às vezes sai para trabalhar e deve fazer muita visita e deve visitar muita gente e volta em casa sabe lá que hora e ela fica com toda a demanda da casa, mas ela vai ter as atividades da tarde, ela também vai precisar visitar outras, ela também vai precisar às vezes ter a habilidade que ela nem sabe que ela tem para poder fazer uma tarde que seja diferente com mulheres nessas cidades. Então, assim, eu acho que esse refinamento, ele precisa de cuidado. Né? Porque isso tudo precisa ser ajustado e eu acho que isso tudo tem um preço. E aí aquela questão, às vezes você está numericamente top. Você vai apresentar um resultado, quem está investindo em você, seu parceiro, vai falar, nossa, mas você está a duras penas. Né? E aí, na hora que você chega em casa, que você coloca a cabeça no travesseiro, você fala, a minha casa talvez não tenha recebido o pastoreio que a minha igreja... A conta não fecha. A conta não fecha. Por isso que o fórum é importante. Eu quero convidar você para participar do nosso fórum no mês de agosto, nos dias 21 e 22, na Igreja Presbiteriana da Gávea. Por quê? Porque nós precisamos ter essas reflexões. 2 pontos que você trouxe que eu acho que a gente precisa enfatizar aqui. O primeiro, se o indivíduo trabalha numa empresa, no mercado secular, ele tem que bater meta. Mas ninguém quer saber de como está a estrutura familiar dele. Não importa se ele está casado, separado, se a mulher está triste, não está triste, se ele está cumprindo as horas com a família, não está. Não interessa, ele tem que dar o resultado. O plantador e o pastor, além do resultado, a família dele é vitrine. Né? Ela está altamente exposta. Então, se ele foca demais no resultado e deixa a família para trás, isso vai ter um contragolpe. Isso vai ter um custo para ele. Né? Então, eu acho que um grande lema que nós, pastores e plantadores, e até as esposas dos plantadores precisa ter se tiver que perder, que seja a plantação, que seja o trabalho na igreja. Eu não posso perder minha família. Pelo menos essa é a escala que a Bíblia coloca, né? Agora, também um segundo ponto que você falou, que aí já puxa para o nosso tema e já puxa para a essência do fórum, que é plantação de igrejas em médias e pequenas cidades. Nós sabemos que existem grandes congressos no Brasil sobre plantação,
Muitos deles têm uma perspectiva para as metrópoles, para tentar falar essa linguagem do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, que vive no que está aí no ir e vir da vida, da agitação, do trânsito, né, dos grandes centros, mas nós não estamos falando dessa perspectiva, apesar que muitas cidades médias já também tem essa agitação toda, tem o trânsito intenso, mas ainda tem uma característica do interior. É para essa igreja no interior, é para essa plantação no interior que o Fórum nasceu. Nós precisamos pensar essa realidade. Existe uma migração inversa, né? As pessoas estão saindo dos grandes centros, indo para as médias e pequenas cidades. Nós temos a revolução tecnológica que mudou completamente o interior, porém o interior continua sendo interior. E você tocou num ponto da mulher do interior, porque a mulher do grande centro, né? Eu vou dar um exemplo pastoral. Dependendo no grande centro da atividade que o pastor vai exercitar, a mulher não precisa estar o acompanhando. Se ele vai num evento, talvez num aniversário, talvez em alguma coisa, porque a mulher metropolitana ela tem uma agenda paralela. Não, e já tem uma cultura. Né? E já tem uma cultura. A mulher não só tem uma agenda paralela, porque a mulher da média e pequena cidade também pode ter uma agenda paralela, mas parece que a metrópole ela absorve melhor a ausência da esposa. Quando você vai para o interior, eu tenho impressão, Anderson, que a coisa é diferente, não? Bastante, né? Angra dos Reis tem 200 mil habitantes, mais ou menos. A média cidade. E é quase uma exigência, né? A esposa estar acompanhando o líder, o plantador, né? E eu penso que existe uma coisa que não muda, né? Nas pequenas e médias cidades para as metrópoles. É a questão da identidade do fracasso. Porque o que vai ser fortíssimo nessa jornada é a questão da identidade, quem eu sou e quem é minha esposa, porque o chamado pode ser do pastor e a esposa, ela vai acompanhar porque é a esposa. Exato. Mas ela não tem a identidade, ela não tem aquele chamado para plantar, ela vai contribuir porque ela não é uma a pastora. serva. Exatamente. Ela é a mulher. Então a identidade, ela é fundamental, porque nós não sabemos os planos de Deus. Nós sabemos o seguinte, quando qualquer pessoa sendo, né, batizada pelo Espírito Santo, ela resolve servir a Jesus, ela tem uma identidade, é Cristo. E ela vai abençoar pessoas, tomando um cafezinho na padaria, comprando uma carne no açougue, enfim, ela vai abençoar tanto o marido quanto a esposa. O plantador, ele só se torna intencionalmente naquilo. Mas a minha identidade não é plantação, a minha identidade é servo de Cristo. Porque vem o fracasso. Pode acontecer fracasso. Agora, o que é um fracasso? Eu saio para plantar uma igreja num bairro, né? E eu tenho uma expectativa. E assim, mais de 30 anos envolvido nisso, lidando com muitos parceiros, eu nunca vi ninguém assim esmigalhando alguém porque não deu resultado, sabe? E eu trabalhei com gente muito exigente. O que as pessoas, os parceiros querem ver é caráter. Porque o que é fracasso? É um conceito difícil em plantação de igrejas. Porque você vai num bairro e deu certo, como a gente tem muitas experiências, a igreja cresceu 3 anos, organizou 4. Mas e quando você começa uma plantação e os 3 anos não organiza? Mas tem 3 famílias ali que foram abençoadas nesses 3 anos. Então, é fracasso, você percebe? A pessoa deu o melhor, o marido deu o melhor, a esposa, né, o plantador deu o melhor. E a nossa referência hoje está muito empresarial. E mesmo nós que temos uma boa teologia, eu sei que é difícil, tem relatório, tem que prestar conta, ninguém coloca dinheiro. Eu sei que isso é verdade, é importante, a Bíblia fala de relatórios. Mas a minha identidade é Cristo. E o fracasso tem um conceito diferente nas Escrituras. Se o trabalho foi feito seriamente e uma pessoa se encontrou com Cristo e se tornou mais feliz através do Evangelho, eu acho que Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Percebe? Não, jogamos dinheiro fora. Então eu vejo muito plantador, muita esposa vivendo um fracasso que na verdade não foi fracasso. Talvez pode tem pesquisas para isso, né? Não, você tem que atuar nisso. Eu sempre faço com mentoria. Você precisa melhorar nisso. Isso aqui você faz. Mas às vezes a pessoa com toda a aprendizagem, com tudo,
Deus colocou ali e ganhou uma família. Bendito seja o nome do Senhor, entendeu? Eu não vejo assim como um fracasso. Então, identidade e fracasso. Pois é, mas eu acho que o tema desse ano, então, ele vem abarcar essa realidade que agora ainda faz mais sentido. A gente está falando de duas coisas que elas se conectam. Nós vamos falar sobre uma plantação que envolve pregar o evangelho e mudar a realidade ali do contexto. Muda tudo. Se o indivíduo gastava dinheiro com bebida alcoólica, ele não vai gastar mais. Se ele era um viciado em jogos e Jesus entrou e ele entende que isso hoje é um pecado, ele não vai. Então ele vai mudar toda a sua realidade. Eu acho que o que a gente precisa explorar no fórum, e o fórum vem para isso, é que também o plantador, ele não é só resultado. Ele é um ser que tem múltiplas facetas, holístico. E nós temos que olhar para esse plantador e estarmos atentos ao todo. Porque, com todo respeito, é muito fácil eu ter uma relação com um plantador só de checklist de relatório. É muito fácil. Não quero saber como está a mulher, não quero saber como estão os filhos, não quero saber como está a vida financeira, não quero saber nada. Quero o resultado, irmão. Isso é um reducionismo que não dialoga com a fé cristã. Concorda, Vitor? E não apenas concordo, mas é o que a gente precisa ficar atento. Porque é uma cilada. Ela está sempre diante da gente. E se a gente parar e se distrair, a gente acaba caindo nesse parâmetro de reduzir o que é ser plantador de igreja, né? E se tem uma coisa que a gente olha dentro da plantação de igreja, é claro que a gente está olhando para o todo. A esposa, a família, a igreja plantada, questão de sucesso, fracasso. Mas se tem uma coisa que a gente precisa restaurar na plantação de igreja, é o plantador de igreja como um homem de verdade. E não diria com conceitos modernos, mas com conceitos bíblicos. Um homem marido de uma só mulher, um homem temperante, um homem sóbrio, um homem que ame a Deus, um homem que você veja nele o fruto do Espírito, um homem que é cordial, é uma pessoa que representa Cristo dentro da sua casa, é uma pessoa que conduz as pessoas a se parecerem com Cristo. Então a gente está pensando num conceito de plantador e plantação de igreja, cujo modelo deve ser Cristo, seja para dentro da família, seja para dentro da vida do plantador, seja para a igreja. Quando a gente começa a colocar a nossa própria criatividade e deixar os princípios bíblicos de lado, eu acredito que a gente cai numa ladeira. E essa ladeira, a gente atrapalha a família, a gente atrapalha a igreja, a gente vive numa questão empresarial e a gente quer resultado, e aquele pastor amoroso você já não tem mais, aquele pastor saudável emocionalmente você já não tem mais, aquele pastor que pastoreava já é um pastor cansado e tudo fica, perde o brilho aos olhos, você já não vê mais cor, vê tudo cinza. Então eu acredito que pensar na plantação de igreja é voltar àquilo que um dia fez com que o seu coração queimasse. O que fez meu coração queimar um dia? Foi essa vocação, essa simplicidade da vocação. E o que é plantar a igreja se não o cumprimento da grande comissão? E aí você tem o anúncio da missão, você olha lá para Gênesis, esse anúncio da missão, e em Gênesis você tem que, a partir de Adão e Eva, os seus descendentes deveriam espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. A plantação de igreja não é nada diferente a não ser espalhar a glória de Deus, onde a glória de Deus não existe. Então, pensar na plantação de igreja é resgatar, talvez ali, o princípio do que deveria ser um caráter primordial do plantador de igreja, enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto servo. E a gente se perde, é muito barulho. São muitas vozes gritando ao nosso derredor, muitas vozes gritando dentro do nosso coração. E os caminhos são múltiplos, as cobranças são múltiplas, a transição geracional é muita pra gente. Então você tem uma pessoa de 80, 90 anos na igreja, você tem um adolescente de 14 anos, 13 anos, você precisa pregar para os dois, cujas gerações são completamente diferentes. Então pensar na plantação de igreja, nesse tema colher vida, não é para nicho. A igreja é algo que não é de nicho, é para todo mundo. Então, talvez o desafio seja para a gente resgatar essa identidade cristã do plantador. Eu acredito que quando a gente fizer isso, a nossa família vai ser bem estruturada. A nossa esposa vai estar feliz porque ela vai estar cumprindo essa grande comissão do lado do marido, do lado dos filhos. A igreja vai estar feliz. A igreja não vai ter
sobra, mas vai ter motivação, vai ter alegria. Eu acredito que o fórum ele veio exatamente para poder restaurar o que a nossa mentalidade veio perdendo. Nós não somos empresários. Nós somos pessoas que espalham a glória de Deus. Ô, Isso Vitor, faz da plantação. Nossa, então, eu tô com uma coisa meio aqui na cabeça. Então, fala. Eu vou falar antes que eu me perca, Aham. mas quando você falou sobre isso, e esse resgate, a sensação que me dá é que a gente tem que voltar à simplicidade do evangelho. E o pastor ou o plantador, talvez, por essa geração e por todos esses fatores que você colocou, ele vira uma pessoa de performance. Uhum. Eu vou complementar. Sem ser treinado para isso. Nossa, Você mas furou assim, minha a gente... fila. Vamos distribuir senha. Pela ordem. Distribuir senha. Para Não, mais é 21 e 22 de agosto. Olha só, nós estamos vivendo a era das franquias. Aham. E isso alcançou as igrejas. Uhum. Só que quando a gente... Eu não estou falando isso pejorativamente, eu acho que cada um faz o que quer. Mas essa era das franquias só é realidade porque é a realidade dos corações das pessoas. Uhum. Porque na era da franquia, o sucesso é você tirar foto da igreja cheia. Pronto. Aí onde eu queria. Nenhum plantador tira foto com um banco Nunca. vazio. Não, porque isso vai... Porque Vai isso ser humilhante. Exatamente. E certa feita eu ouvi essa experiência. Se tiver uma pessoa ali, pregue para aquela pessoa como se você estivesse pregando para 1000. Porque se você não conseguir amar uma pessoa, você não vai amar 1000. Uhum. Então nós estamos vivendo uma era... Veja como é que o negócio é muito profundo e o fórum eu estou com expectativa. Eu também. Porque o plantador, ele pode entrar numa espécie de retroalimentação. Ele pode chegar ao ponto, sem perceber, de oferecer para as pessoas o que as pessoas querem ouvir, e não o evangelho puro e simples que o Vitor estava falando. E aí, quando a igreja está cheia, ninguém quer a igreja vazia. Eu não quero, não. Eu gosto de ver... Eu gosto de ver... Mas presta atenção. Se naquele domingo Deus esvaziou ali o espaço e mandou 3, 4, você não pode ir triste para casa. Sabe? Sua identidade é Cristo. Faz com amor. São 3 pessoas. Essas pessoas tiveram dificuldade para sair para casa. Sair de casa. Então, vibra. Não tenha vergonha daquilo que você está fazendo. Porque a franquia, o que ela faz? Sucesso. Ela começa um negócio muito bom, coloca LED. Vai ter um lugar que vai ter LED também, vai ficar bonito, né? Uhum. Mas o que acontece? Tira 10, 30 pessoas de igrejas que tem o coração de que eu quero parede preta, Né? eu quero uma coisa muito mágica, eu quero sentir no coração. Quer dizer, o coração das pessoas não está querendo simplicidade. Desculpa, agora eu volto até para vocês, então eu vou ficar falando aqui. Não, mas eu acho que... O coração das pessoas não está querendo. Assim, Vamos voltar. O Vitor expôs ali, né, o papel do plantador e como ele deve funcionar na igreja. E ele falou das gerações, a dificuldade hoje de você atender todas as gerações. A Isabela pesquisa sobre geração, né, sobre contexto, desenvolvimento do indivíduo. Também é minha área de pesquisa. E a gente se torna especialistas em áreas. E eu fico imaginando, se um pastor tivesse que se tornar especialista em todas as áreas para ele atender com alta performance todo o público da igreja, ele ia pirar. Não dá conta. Por isso Deus não é à toa que o número de burnout na classe pastoral é alto. é alto. Minha E se esposa nós, teve se princípio nós de formos burnout. atender essa demanda da franquia, somado a essa múltipla, esse público multigeracional, se a gente for atender a pressão dos números, se tudo isso vier sem filtro sobre nós, a gente vai ter uma alma estrangulada. o fardo fica pesado. Fica pesado, por isso, estou convidando você para participar do fórum no dia 21 e 22 de agosto. Por quê? Porque as coisas precisam ser colocadas em ordem. E uma palavra que foi falada aqui, acho que por todos nós, simplicidade. Tem uma música antiga que dizia assim: meu coração transborda de amor. É impressionante o quanto a gente está preocupado com relatório, com atividades, com alta performance, com estética, com banco cheio, mas o coração já não transborda de amor. Acho que esse é um ponto. O que vai atingir a criança, o adolescente, o jovem, o casal novo, o casal maduro, o membro que já está com idade avançada, é o amor do pastor.
Mas esse amor, ele tem que transbordar primeiro na casa dele. A mulher tem que estar transbordada de receber o amor. Os filhos precisam estar transbordados do amor. E o pastor só vai conseguir transbordar amor, eu acho que esse é o nosso grande desafio ministerial, quando Deus transbordar o nosso coração de amor. Então volta tudo. Resolva, plantador, a sua relação com Deus, para que Deus derrame amor no seu coração e para que esse amor seja transbordado. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é convicção do chamado. Porque essa dependência de números, reverendo Anderson, é uma dependência, essa coisa de ficar preocupado se tem 3, 10 ou 20, é uma insegurança de que, em relação a quem te colocou ali. Se foi Deus que me colocou para ser pastor naquela igreja, Deus me colocou para ser pastor naquelas condições. É importante a gente só fazer uma ressalva aqui. Eu acho que plantador incompetente, a gente também vai conseguir diagnosticar. Sim. Né? Porque também nós não podemos ficar fazendo de tudo isso sombras para esconder o plantador incompetente, que não quer trabalhar, que não quer produzir. Eu acho que esse Deus também traz à tona e revela. Né? Mas nós estamos falando também para aqueles irmãos e plantadores que têm no coração o desejo ardente de ver os frutos, mas às vezes usa uma régua que está massacrando a nossa geração, e a gente está trazendo isso para dentro do ministério, e as esposas estão pagando um preço por isso, né? E nós estamos pagando um preço, os filhos também, um preço que não está equacionado com aquilo que a Bíblia coloca. O que também não quer dizer que nós não teremos sofrimentos. Teremos. Vai doer em muitos momentos, é natural. Até porque é assim que a gente cresce, por meio das adversidades. No entanto, a gente tem que sofrer por aquilo que Pedro coloca, por Cristo, e não por tentar atender uma demanda do nosso tempo. E é algo que foi falado por vocês, e eu queria que o Vitor explorasse um pouco mais, que é essa figura do pastor, do plantador do interior, né, Vitor? Ele precisa ser relacional, não precisa? Exato. Ele precisa falar bom dia, Vitor? Se eu passar por alguém assim, eu falo bom dia ou não precisa? Tem que falar bom dia. Tem que falar bom dia? Eu não acredito. Aqui de falar bom dia, vai perguntar se você tem cartão Zona Sul. Isso é experiência, deixa eu explicar. A gente foi no mercado, tem um mercado aqui que chama Zona Sul, e quando nós chegamos, a gente falou para o caixa, né? Bom dia. Aí ele, tem cartão Zona Sul? Então, foi uma... Opa, não se fala bom dia aqui. Mas no interior, as coisas são diferentes, né, Vitor? Completamente diferente. Tem umas brincadeiras que eu faço às vezes com os adolescentes. Um congresso, a gente vai para algum lugar da carona, e vai com o vidro aberto, e a gente vai conversando, aí de repente passa um senhor de bicicleta. E aí eu escolho de forma aleatória o nome de algum adolescente e chamo o senhor. Ô, João! Ele, opa, tudo bom? Ele não importa se você chama o nome dele certo ou não, mas ele te trata como se te conhecesse há anos. Né? Então o interior tem dessa peculiaridade. Você às vezes não precisa conhecer a pessoa. Chegou, começou a conversar, você fica ali a tarde toda às vezes conversando no meio da rua. Né? Então, você tem essa peculiaridade. Então, o plantador ele precisa ser extremamente relacional, tá? Ele precisa conversar, bater papo, porque no dia que ele não fizer isso, ou se ele não se comportar dessa forma, as pessoas já vão olhar para ele e falar assim, aquele cara ali é pastor, mas olha, tão mal educado. Aquela pessoa ali, ó, pode me chamar para ir na igreja dela, mas eu não vou não. Entende? Então, você precisa ser relacional. Contudo, no interior, diferentemente talvez das metrópoles, o plantador ele precisa nutrir uma postura de pastor, uma postura de plantador. Talvez a gente, por conta da cultura do interior, a ideia do catolicismo ainda é muito impregnado. Então, eles olham essa figura do pastor com muita seriedade tal que você vê talvez no grande centro, ele é mais uma figura repetida ali, mas o pastor não. Então, às vezes, um aniversário. As pessoas não começam um aniversário se o pastor não tiver. Algum evento de família. Não, o pastor está vindo, a gente vai esperar o pastor para a gente poder começar. Então, isso é muito comum. Então, a roupa que ele veste no púlpito, como que ele se comporta, se ele vai na sua casa, se ele toma o café, se ele brinca, qual tipo de brincadeira. Então, por um lado, você tem esse relacionamento muito próximo, mas, por outro lado,
Se você for cheio de excesso, se tornar um verdadeiro folgado, né? Você também perde o respeito. Tem que ser refinado. Você tem que ser refinado. Então você tem que ser pontual. Você tem que ser relacional ao ponto da pessoa se identificar com você, mas você precisa entender que há reservas que você precisa manter. Porque senão você também perde o respeito. Assim, aquele pastor não, ele vem na minha casa aqui, ele pensa que eu sou empregado dele, né? Então você precisa ter certo distanciamento dentro desse relacionamento. Então essa é a figura dentro da plantação de igreja. E uma coisa que na plantação de igreja interior você vai ver quando você chega e fala assim, cadê a sua esposa? Ou então, no caso, né? Tá sem aliança por quê, pastor? Aconteceu alguma coisa? Então isso é muito comum. Então você vai fazer uma visita e a sua esposa não veio, eu queria tanto que ela viesse, eu preparei aqui um bolinho porque eu sei que ela gosta, né? Então, às vezes, essa demanda da esposa estar do lado, ela não precisa nem falar muito, mas a presença dela comunica muita coisa para o interior. Então, olhar para o interior na plantação de igreja é olhar para essa postura relacional, ter uma postura de pastor, tá? Ter uma postura de pastor, mas saber também o limite, para você não extrapolar aquilo dali e ser considerado um folgado, e não um pastor, né? Então, há peculiaridades na plantação de igreja no interior, talvez por conta da nossa cultura católica. Tá? Então, a gente tem esse pareamento. Uma coisa também que a gente vê muito, muitos cristãos, principalmente novos convertidos, ir à igreja só domingo à noite. Porque para eles, o fato de ir à igreja uma vez por semana é o suficiente. E o desafio para a gente não alimentar isso é o discipulado. Então você precisa levar a pessoa a se identificar com Cristo, a amar a Cristo, ensinar essa pessoa a fazer devocional, a ler a Bíblia, entender a Bíblia, aplicar aquilo que ela leu, aplicar na vida dela, ensinar... Ter prazer na vida comunitária. Exato, porque senão vira muito ritualista. Mas é bem herança católica, né? Herança católica. E você falando, não é julgamento, não é certo, não tem certo e errado. Mas é interessante o quanto na metrópole existe um movimento de impessoalidade pastoral, né? Quantas igrejas o pastor é uma figura que nem cumprimenta, ele não tem essa participação na vida do membro. Se ele é um indivíduo que expõe ali a palavra e as pessoas gostam da exposição dele e gostam do jeito dele, da personalidade dele mesmo distante, estão satisfeitas, né? Não existe essa necessidade de visita, de estar na casa tomando café. Não, a questão da vestimenta, né? Existe uma onda, né, de pastores assim, quanto mais descolada, despojada a vestimenta, mais identifica-se com o público, e que não tem nada de errado, né? Mas não é bem a realidade do interior. O interior está fazendo uma outra leitura da figura pastoral, né, Anderson? Eu acho que ele mandou uma seta. Foi lá direto. Eu vou comprar uma toga, Eu te mando uma lá. Não, é verdade. Eu creio que você tocou num ponto que é fundamental, e consolida tudo que já foi falado até aqui, né? A gente volta até na identidade. Às vezes as pessoas vão plantar uma igreja com a esposa, e eles levam consigo toda uma cultura de onde eles estavam vivendo. E cada bairro, eu digo em Angra dos Reis, cada bairro tem uma característica, uma peculiaridade. Então, o que culturalmente pode ser bom para um bairro, no bairro vizinho não vai dialogar. Não vai dialogar. Então, essa questão que ele falou, qual é a referência no nosso Brasil quando você fala de pastores? Né? Em Angra dos Reis, em algum lugar, quando eu ando, se eu disser que eu sou pastor, eu sou bandido, ladrão que rouba as pessoas. Essa é a referência. Quando a gente está criando fórum, quando a gente está contribuindo com vários movimentos, né, como você falou, para trazer uma referência correta. E aí, como líderes, nós precisamos fazer a leitura do local, da região onde a gente vai plantar. Uma leitura ainda mais refinada, porque quando a gente fala do interior, existem traços gerais. Mas quando você usa a lupa, dentro daquela realidade, Jaconé
por exemplo, ali em Saquarema, você tem várias realidades diferentes. Várias realidades. De repente, o Vitor está num lugar, num contexto, se ele vai para o outro lado da cidade, tem que mudar tudo. Exatamente. E o plantador tem que ter essa flexibilidade, E né? tem que ter sensibilidade. Porque, por exemplo, eu participei de uma plantação na Zona Oeste do Rio, assim que eu saí do seminário, e foi um problema sério. Porque esposas sentavam de um lado e homens do outro, e esposos do outro. E era proibido que se mulher usasse calça comprida, que usasse pintura. E aí eu saí do seminário e foi um problema sério, porque o meu tutor, ele disse que eu tinha que me enquadrar naquela situação. E eu falei para ele, olha, e aí queria que Rosilene, né, só usasse saia, tudo, e eu disse assim, ó, eu respeito profundo, assim, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, eu falei assim, olha, eu respeito profundamente, mas eu não posso fazer isso. Fere meu foro íntimo. Então, ou você permite que eu ensine a Bíblia, e aí eu vou continuar meu trabalho, ou você me tira. Porque eu não tenho estrutura. Isso ia ferir meu foro íntimo, o foro íntimo de Rosilene, dentro de uma perspectiva, porque ali não era uma questão cultural, era uma questão de ignorância. Porque as pessoas eram amadas, mas alguém ensinou aquilo ali. Né? E aí, no final, o meu tutor não me tirou, disse assim, não fica, e aí eu, né, comecei a dar estudos, mas a questão era tão grave que eu me lembro que alguém chegou para mim assim, deu estudo, mas não dá oportunidade para ninguém fazer pergunta. E eu falei assim, mas eu não posso fazer isso. Tá? Aí, encurtando a história, eu amei aquele povo, né? E em dezembro já tava a mulher sentada lá, homem, aqui todo mundo de calça comprida, batom, brinco, tudo. E assim... Culto da libertação. Culto da libertação. E assim, não fui agressivo com ninguém, respeitei, disse que entendia. Então, veja só, tô falando da Zona Oeste do Rio, uma realidade muito atípica. Mas eu vou chegar num local que as pessoas vão exigir um terno e gravata. Sim. Eu vou chegar em outro local que as pessoas vão querer uma camisa polo para ser mais informal, entendeu? O reverendo Alexandre Senna. Colarinho clerical, então, uma toga. E tá tudo certo. Eu acho que a frase é essa. Tá tudo certo. Desde que a gente consiga dialogar com aquele contexto. Se é periférico, né? Se a questão é periférica. E é uma coisa interessante, porque a gente está falando de um interior em transição. Como você falou no começo, a gente está vivendo um êxodo. Eu nem sei se é em transição ou em convulsão. Eu né? acho que é mais convulsão, né? Está borbulhando. Tá borbulhando. E exatamente por conta dessas gerações dentro da igreja, você tem um bairro diante de um município que recebe muito mais pessoas oriundas da metrópole e outro que recebe menos. Contudo, essas pessoas estão interligadas. Elas estão interligadas. Então, por exemplo, dentro do nosso município, você tem igreja que usa uma versão, tem igreja que usa outra versão bíblica. E por quê? Exatamente pela ideia do conceito que aquela igreja tem, pro público que ela está. Mas existem coisas que são pano de fundo. Ainda continua sendo em cidade interior. Ainda são pessoas que, se você fala o seguinte, ó, tô no meu gabinete de segunda a sexta-feira, você vai ficar sozinho, não vai ninguém. Então você precisa ter o gabinete aberto, contudo você precisa visitar as pessoas, ir na casa das pessoas, visitar o enfermo, cuidar daquela senhora que é viúva, que está doente, que anseia que você vá lá todos os dias na casa dela. Então você tem um pano de fundo nas cidades de interior. Mesmo que ela esteja crescendo, ela não mudou da noite para o dia. Ela está em transformação. A gente não sabe para onde vai, a gente sabe o que está acontecendo. E a gente precisa responder essas pessoas dessa geração. E aí o plantador de igreja, ele precisa, de certa forma, entender o seu contexto. Porque se ele não entender, se ele não for relacional, se ele não tiver uma postura, se ele não entender que, de certa forma, dentro do interior, ele precisa ser conservador, esse cara não planta igreja. Pronto. E ele precisa dar respostas às necessidades daquele contexto. Nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast e eu preciso dar alguns recados para você. Primeiro, não deixe de participar do nosso Fórum de Plantadores, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de agosto. Podem surgir algumas perguntas. A primeira, onde será? Na Igreja Presbiteriana da Gávea. Nós teremos ali refeição. O fórum vai começar no dia 21,
com o almoço. No horário do almoço, às 13 horas, nós estaremos ali para almoçar. Depois começam as palestras, teremos oficinas. O Anderson vai falar sobre a tentação do curto prazo na plantação de igrejas. O Vitor vai falar sobre o perfil do plantador. Eu vou falar sobre a casa do plantador, a família do plantador. A Isabela vai falar sobre a demanda da mulher, de quem é o projeto de plantação. Então nós vamos estar ali com essas oficinas, além do reverendo Davidson, que também vai participar conosco, falando sobre a importância de plantarmos uma igreja para que ela realmente seja relevante no seu contexto. Por isso o tema: plantando igrejas, colhendo vidas. Só reforçando, a inscrição você pode fazer pelo nosso QR Code que está aqui embaixo, e você pode também, ao fazer a sua inscrição, aquele valor ele já inclui as refeições. Então todas as refeições estão inclusas no valor. Uma outra pergunta que pode surgir: onde nós ficaremos hospedados? Você pode ficar hospedados em Airbnbs que temos ali próximo à igreja, e você também pode procurar um hotel. Ou seja, nós estamos numa região bem conhecida do Rio e você pode se organizar. Se precisar de ajuda, é só entrar em contato com a gente. Nós podemos ajudar você nessa questão da hospedagem. Então, o nosso fórum está chegando e nós queremos muito que você participe com a gente. Tem duas novidades que eu não posso deixar de avisar. A primeira: nós vamos lançar, reverendo Anderson, reverendo Vitor e Isabela, o lançamento do CFP. Guarde esse nome, CFP, que é o Centro de Formação de Plantadores. No próprio fórum nós já vamos começar a conversar sobre esse assunto, e no mês de outubro, dia 20 de outubro, nós teremos um coquetel na Igreja Presbiteriana da Gávea às 19 horas para conversarmos sobre o nosso Centro de Formação de Plantadores. Essa é uma novidade para equiparmos, darmos condições para aqueles que estão no projeto de plantação ou estão querendo engajar nesse projeto para se envolver e se capacitar, né, na plantação de novas igrejas, e principalmente leigos, né? Você que, essa não é uma expressão que a gente gosta de usar, mas você que não é pastor, mas deseja plantar igreja, venha fazer parte do nosso Centro de Formação de Plantadores. Vai começar só em 2026, mas o lançamento será no dia 20 de outubro, às 19 horas. Isabela falou muito sobre o cuidado da mulher do pastor. E o pastor, quem vai cuidar dele? Fórum de Plantadores está atento também, não só ao pastor, não só a esposa do pastor, mas a família. Por isso nós vamos ter um encontro em 2026, nos dias 4, 5 e 6 de março de 2026, nós estaremos num sítio ou numa pousada, estamos ainda definindo, com plantadores e suas esposas. Queremos muito que você participe. Vamos então nos despedir. Reverendo Anderson, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado pelo convite, reverendo Alexandre. Bom estar com a Isabela. Ela poderia responder todas as perguntas. E você, eu reforço tudo que o reverendo Alexandre Sena colocou. Vem para o fórum, porque vai ser muito bom. Reverendo Vitor, muito obrigado pela participação, por estar aqui com a gente nesse podcast. Eu que agradeço, meu amigo. Para a gente um privilégio, e entendendo que nós precisamos de apoio. Trabalhar sozinho no campo é algo que não é bíblico. A gente precisa de trabalhar de mãos dadas com outros, né? Então, faço o reforço, né? Venha participar do Fórum de Plantação de Igreja. Plantando igreja e colhendo vidas, não é o nosso desafio aí para esse Fórum 2025. Deus abençoe. Obrigado, reverendo. Isabela, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Eu que agradeço essa oportunidade, e não perca esse fórum, faça logo a sua inscrição. Espero você, esposa, noiva, namorada de plantador. Vamos ter um tempo juntas para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se cuidar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E acho que a gente também pode passear no shopping. Deus abençoe você e aguardo todos nos dias 21 e 22 de agosto.